fica a inscrição de advogados brasileiros em Portugal? Se você é advogado brasileiro e sonha exercer a profissão em Portugal, provavelmente já ouviu falar sobre a mudança que gerou muita preocupação nos últimos anos. O fim do acordo de reciprocidade entre as ordens dos advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados de Portugal. E desde então, eu tenho recebido inúmeras mensagens de colegas advogados perguntando: Arine, ainda é possível advogar em Portugal? Meu diploma brasileiro ainda tem validade? Vou precisar fazer uma nova faculdade? Vale a pena continuar investindo nesse projeto? Se essas dúvidas também passam pela sua cabeça, fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou explicar o que realmente mudou, o que continua sendo possível e quais são os novos desafios. E principalmente, quais caminhos ainda existem para quem deseja construir uma carreira jurídica em Portugal. E eu falo sobre isso não apenas como advogada, mas como alguém que viveu esse processo, que construiu sua carreira no Brasil e que decidiu recomeçar em outro país. O que era o acordo de reciprocidade? Antes de falarmos sobre as mudanças, precisamos entender como funcionava o modelo anterior. Durante muitos anos existia um acordo de reciprocidade entre as ordens dos advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados de Portugal. Esse acordo permitia que advogados regularmente inscritos na OAB pudessem solicitar inscrição na Ordem dos Advogados Portugueses, através de um procedimento muito mais simples. Não era necessário realizar uma nova licenciatura, não era necessário realizar um exame de acesso, e não existiam muitas das exigências que hoje passaram a existir. Isso facilitou significativamente a integração de profissionais brasileiros no mercado português. Inclusive, muitos colegas que hoje possuem escritórios consolidados aqui em Portugal, mas que se beneficiaram diretamente desse acordo. Mas é importante compreender uma coisa: o acordo não era um privilégio, era um resultado de uma relação histórica entre Brasil e Portugal, do compartilhamento da língua portuguesa, da proximidade entre o sistema jurídico dos dois países. Então, por muitos anos, essa solução funcionou, mas o cenário mudou. E o que foi que mudou? A principal mudança é que a inscrição deixou de ser automática. Hoje, o advogado brasileiro precisa enfrentar um processo muito mais rigoroso para obter o reconhecimento profissional em Portugal. Não basta mais ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso gera um impacto direto em quem está no planejamento, para emigrar, o colega advogado que está nesse processo. Muitas pessoas ainda buscam informações em vídeos antigos, posts antigos, conteúdos publicados há 2, 3 anos, e esse é um dos maiores erros que alguém pode cometer, porque aquilo que era válido na época simplesmente não se aplica mais nos dias de hoje. Estamos diante de uma nova realidade, e ignorar essa nova realidade pode gerar perda de tempo, perda de dinheiro e muita frustração. Mas ainda é possível advogar em Portugal? Agora vem a pergunta que provavelmente trouxe você até aqui. Ainda é possível exercer advocacia em Portugal? A resposta é sim, mas não da mesma forma que acontecia anteriormente. O que mudou foi o caminho, não o destino. Existem mecanismos de reconhecimento acadêmico, existem procedimentos de equivalência, existem processos de validação profissional, mas cada situação precisa ser analisada individualmente, porque não existe uma solução única. Cada advogado possui uma formação, uma experiência, uma trajetória profissional, e esses fatores podem influenciar diretamente na estratégia adotada. Então, vale a pena construir uma carreira jurídica em Portugal? Essa é outra pergunta que recebo frequentemente, e a minha resposta costuma ser bastante sincera: depende dos seus objetivos. Se você imagina que vai chegar em Portugal e reproduzir exatamente a mesma carreira que você tinha no Brasil, talvez você encontre muitas dificuldades, mas que você esteja disposto a compreender o mercado português, adaptar sua atuação, desenvolver novas competências. As oportunidades continuam existindo. Portugal continua sendo uma porta de entrada importante para a Europa, continua recebendo muitos imigrantes, continua atraindo investidores, continua recebendo empresas internacionais, e onde existem pessoas, existem problemas jurídicos, e existem contratos, existem questões fiscais a serem resolvidas, existem processos migratórios, existem questões empresariais, ou seja, existe mercado. O maior erro dos advogados brasileiros: se eu pudesse apontar um único erro, seria este: tomar decisões baseado em informações desatualizadas. O cenário jurídico português mudou, o cenário migratório mudou, as exigências profissionais mudaram. Por isso, antes de investir em recursos, antes de iniciar procedimentos e antes de planejar uma mudança internacional, busque informações atualizadas, busque orientação profissional e construa uma estratégia compatível com a sua realidade. O fim do acordo de reciprocidade trouxe desafios, isso é verdade, mas desafios não significam impossibilidades, significam apenas que o caminho passou a exigir mais preparação, mais planejamento e mais estratégia. E se você é advogado e pretende construir uma carreira em Portugal, não desista apenas porque as regras mudaram. Primeiro, compreenda quais são as novas regras, depois avalie quais os caminhos que se aplicam ao seu caso, e só então tome uma decisão. E se esse conteúdo foi útil para você, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo com outras
outros advogados e deixa aqui nos comentários qual é a sua principal dúvida sobre a advocacia em Portugal. Até o próximo vídeo!